escreveu São Marcos. Capítulo 5. Evangelho segundo escreveu São Marcos. Capítulo 5. Versículo 33 e o 34, que diz assim: Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Amém? Somente esses 2 versículos. Palavra bem conhecida, aonde está escrita nos 3 evangelhos. Evangelho segundo escreveu São Mateus. Evangelho segundo escreveu São Marcos. E no Evangelho do Dr. Lucas. Os 3 eles narram a mesma história. E mostrando que Jesus, durante aquele dia, ele já havia operado alguns milagres. E de repente alguém surge, Jairo. Ele surge e roga ao Senhor para que ele vá ali na sua casa. E Jesus, ele atendeu aquele convite. Ia seguindo, passando por Cafarnaum. Quando nós vemos um cenário onde que parece que nada ia acontecer naquela caminhada, naquela trajetória. Jesus estava apenas caminhando. E uma multidão ia seguindo Jesus. Porque onde Jesus passava, tinham os seus discípulos, tinham os curiosos e tinham os adoradores. E Jesus ia passando, ele ia caminhando. E naquele cenário, naquela caminhada, de repente apareceu uma mulher. Vamos usar o nosso linguajar? Do nada. Porque às vezes as coisas estão acontecendo e nós pensamos que é do nada. Só que as coisas não são bem assim. Para mim pode ter sido do nada, mas para alguém existe uma história. Existe uma caminhada. Para chegar até onde estava Jesus. Existia uma mulher que já havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia, de um fluxo de sangue, onde era rejeitada pela sociedade. Quando nós lemos a palavra, nós entendemos que aquela mulher, ela possuía alguma coisa, alguns bens, alguma coisa, alguma finança. Porque a Bíblia nos diz assim: e ela gastou tudo quanto possuía. Não é assim que acontece muitas das vezes conosco? Alguém diz: olha, aquele médico é bom, vai lá. E a gente vai. Quando chega lá, diz: olha, a consulta é tanto. Aí você olha: ah, mas eu preciso. Pago. Olha, faz todos esses exames, que eu preciso descobrir qual a enfermidade. Aí começa a fazer todos os exames e começa a gastar. Não é assim? E de repente nós chegamos em um momento que não temos mais como gastar. Aí o que é que nós fazemos? Isso é o ser humano. Passa o cartão de crédito. Quando não tem mais nada no débito, passa o crédito. Passa o crédito. Passa o crédito. Ah, mas precisa de mais. Vamos continuar passando. Por quê? Porque eu quero ficar boa. E ela chegou a um ponto que ela não tinha mais o que gastar. Porque a Bíblia é clara quando diz assim: e ela gastou tudo quanto possuía. Se gastou tudo, gastou tudo. Ela não tinha mais nada. E nós sabemos que
quem sofria deste mal, era tido como imundo. Ela tinha que viver fora da sociedade. Perto até dos leprosos, dos leprosários. Ela tinha que se recolher. Por quê? Porque pela lei, ela era imunda. E eu acho tremendo, irmãos, a história. Quando diz assim, segundo a lei mosaica, ela era considerada imunda. Diante da lei levítica, jamais, ela poderia assistir um culto. Entrar no templo em Jerusalém. Ora, um judeu, ele tinha que, no mínimo, ir em Jerusalém 3 vezes no ano. 3 vezes. Ele tinha que ir. 12 anos acima, ele tinha obrigação de ir para o templo. E ainda tinha até os quilômetros. Se ele passasse por perto, ele tinha obrigação de entrar no templo e adorar ao Senhor. E pela lei, ela não tinha direito de assistir um culto. Pela lei, ela não tinha direito de sentar-se conosco. Por quê? Na cadeira que ela sentava, se tornava imunda. No copo que ela tomasse água, tinha que jogar fora. Era imundo. O talher dela ninguém poderia usar. As camas, os lençóis de cama, ninguém poderia. Por quê? Porque era tudo imundo. Então ela era considerada imunda. E eu fico imaginando as condições de um ser humano. Quando alguém olha e diz, não tem mais jeito. Isso aí não tem como mais acontecer. Aí de repente diz assim, só um milagre. Só um milagre. Aí Jesus, que é especialista em fazer milagres. Eita, aleluia. Jesus, que é especialista em fazer milagre. Ele decide aceitar um convite para ir lá na casa de Jairo. E ele vai andando. Só que aquela mulher, ela ouviu que Jesus de Nazaré estava passando por ali. E eu fico imaginando o psicológico daquela mulher. Os sentimentos. O que alguém poderia pensar ou tratá-la se ela fosse reconhecida. Mas ela tomou uma posição. Quando nós tomamos uma posição, até aquilo que era para dar errado dá certo. Quando nós decidimos tomarmos uma posição dentro da vontade de Deus, até aquilo que alguém dizia, não adianta não, mas nasce no seu coração aquela força. E muitas das vezes é o Espírito Santo te impulsionando a fazer algo. E quando você é sensível à voz de Deus e você decide tomar a posição certa, sabe o que acontece? É vitória na certa. O milagre acontece quando você menos espera. Tem surpresa chegando na sua casa. Tem surpresa chegando na sua vida. Tem surpresa chegando na sua saúde. Eita, glória a Deus. Tem surpresa chegando no meio da tua família. Glória. Tem surpresa chegando quando nós... Quando nós nos posicionamos, nós entendemos que tem milagre por perto para acontecer. Tem milagre por perto para acontecer. Oh, aleluia. Aquela mulher se levanta e vai, irmãos, era 12 anos. Perdendo sangue. E olha que não tinha essas vitaminas todas, não. A gente toma vitamina D, vitamina E, vitamina C, vitamina B. Não. Ela estava há 12 anos padecendo. Mas um certo dia, ela ouve, se levanta e diz, e pensa, se tão somente é o Rabi da Galileia que está passando aí, se tão somente deve a súbria eu tocar na orla dos seus vestidos, eu ficarei
curada. Eu ficarei sã. Ela se levanta, se prepara da forma dela, do jeito dela, e vai. E Jesus não estava na próxima esquina, não. Ela caminhou muito para chegar junto de Jesus. Eu penso que era muito fácil de identificar onde Jesus estava. Sabe por quê? Porque tinha uma multidão. Onde tem uma multidão, tem barulho. Então era fácil identificar que Jesus estava ali. Ela vai. Glória. E quando ela se aproxima, com certeza Jesus estava no meio. E ela entra onde, irmã Jane? No meio da multidão. Tem momentos que você não quer ser notado. E tem momentos que a multidão lhe esconde. Você fica como quem está camuflado entre a multidão. Mas sabia que Jesus sabe exatamente onde você está? E Ele conhece o desejo dos nossos corações. E Ele sabe a intenção da nossa alma. Oh, aleluia. Ela entra no meio da multidão. Ela estava fraca, estava frágil. Mas é lindo. Porque alguém não percebe que até nos empurrando, está nos ajudando. Eu acho isso tremendo. Até quando alguém nos empurra, se você está fazendo a vontade de Deus, até quando alguém te empurra, está te ajudando. E quem te empurra, pensando, achando que você vai cair, ou vai se perder no meio da caminhada, não está percebendo que está te empurrando para o lugar da bênção. Aquela mulher estava fraca, estava sem força, mas a multidão estava empurrando. A multidão estava empurrando. E ela estava indo como? No meio da multidão. Não sabia nem sequer que ela era imunda. Não sabia nem sequer que ela estava falha, estava fraca. Mas o que ninguém percebeu é que aquela mulher tinha um propósito. E quem tem propósito não se perde no meio da multidão. Quem tem propósito não se perde no meio do barulho. Eita. Quem tem propósito não se mande. Quem tem propósito não se mande. Não se perde em meio aos empurrões, em meio aos ataques, em meio aos disse-me-disse, em meio às calúnias, em meio às defamações. Quem tem propósito pode até estar sendo empurrado, mas tem um objetivo. E ela vai alcançar. E ela vai tocar. Por quê? Porque ela decidiu ir por baixo. Eu ainda não vi um crente que anda de joelho ter prejuízo aqui na terra. Eita, aleluia. Eu ainda não vi um crente que tem compromisso com o dono dos céus ter prejuízo. Você sabia que até quando você acha que está perdendo alguma coisa, irmã Sandra, o Senhor está dizendo, você nem sabe o que vai chegar na tua mão. Até no momento que você acha que nada vai acontecer, o Senhor diz, eu estou só preparando o momento e o banquete para colocar nas tuas mãos. E você olha de um lado para o outro e quer até saber de onde vem o socorro. Se preocupa não, que o nosso socorro vem do Senhor. E Ele fez os céus e fez a terra. Se Ele fez os céus e fez a terra, isso significa o quê? A terra é dele. O céu é dele. Eita, aleluia, glória. Os mares são dele também. E você é dele. E eu pertenço a ele. E ele tem o controle das nossas vidas na sua mão. A mulher vai por baixo. Vai por baixo. Vai empurrando.
E ela chega e toca na parte mais baixa. Quem sabe aquele momento que alguém olha assim, irmã Maria diz: ah, é o restinho. É a sobra. É o finzinho, se preocupa não. Deus é especialista em transformar sobra. Eita. E desse pouquinho Deus também vai fazer transbordar. E alguém vai dizer: como isso aconteceu? Lembra da sobra? Foi a sobra. Foi o pouquinho que Deus fez tudo isso acontecer. A mulher toca na orla, na bainha do vestido do mestre. Irmão, se fosse eu, vou dizer sincero. Pensa comigo. Eu vou chegar lá. Vou tentar tocar no ombro de Jesus. Ainda vou querer apertar. Aí tem que ser sincero, irmã Maria. Vem para cá, para a lógica humana. Só que é uma coisa. É eu pensar enquanto eu estou com o microfone na mão. Aí eu digo: eu vou chegar lá, vou entrar, eu vou entrar. Eita, vou pegar, vou apertar, vou abraçar. Uma coisa é estar aí onde você está, aparentemente não precisando de nada, só de adorar. E outra coisa é todos olharem para você e lhe ver como imunda. O sentimento, junto com a fé, quando se une, ele diz: nem que seja na orla, mas eu toco. Eu não quero saber quem está do lado. Eu não quero saber quem está por cima. Não, eu não quero saber. Eu quero saber que eu quero tocar, nem que seja na orla. Na orla do vestido do mestre. Se eu tocar, eu vou ficar curada. Sabe aquele voto que você fez? Está prestes a acontecer. Da Camanabassuria. Sabe aquele pacto que você fez com Deus? Está perto de acontecer. Sabe aquela promessa antiga? Está perto de acontecer. Mas, irmã Jeane, nos últimos dias nós só estamos ouvindo morte, calamidade, dores. O nosso Deus, Ele está vivo. E Ele é surpresa nessa terra. Eu vim aqui nessa tarde para trazer uma palavra de reflexão. Sim, uma palavra de reflexão para te dizer: receba vida, receba renovo, receba graça, receba paz no nome de Jesus. Na mente, no corpo, no coração. Quem ora descansa. Entende que Ele está no controle. Então somente se posicione, porque o milagre vai acontecer. Vai acontecer o milagre, vai acontecer. Ela toca. E quando ela toca na orla do vestido do mestre, naquele momento, a hemorragia, a Bíblia diz assim, estancou, parou. Eita, Deus grande. E esse problema não é nada. Quando Ele quiser, Ele estanca. Ele tem autoridade com as ondas do mar. Ele diz: ondas, somente até aqui e não mais adiante. E quando Ele quer, as ondas cobrem uma cidade inteira. Por quê? Porque o controle está na mão dEle. Eita, Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Naquele momento ela toca. E ela é curada instantaneamente. Aí naquele momento Jesus parou. Por quê? Porque naquele dia alguém tocou em Jesus diferente. Naquele dia alguém tocou em Jesus diferente. Alguém tocou em Jesus de uma forma que outra pessoa ainda não havia tocado. Irmãos, por uma atitude sua. Por uma atitude.
por uma palavra, por um pensamento, que o Senhor conhece os nossos pensamentos. Sabe o que é que acontece? A sua história pode ser mudada. A sua história pode ser mudada. Glória a Deus. Quem conhecia essa mulher? Só como uma mulher imunda. Mas de repente, depois que ela se posiciona e depois que ela toca, veja que o mal foi embora. Ela já estava curada. Aí Jesus para. Jesus para, olha para a multidão e diz: alguém me tocou. E sabe o que é que a Bíblia diz? Começaram a negar. Não. Alguém me tocou. Pedro, sempre tem um Pedro. Sempre vai existir os Pedros na nossa vida. E se você é um Pedro, dê glória a Deus por isso. Porque depois que Pedro se converteu, irmão, a história na vida de Pedro mudou. Eita, glória a Deus. Mas vamos concluir. Pedro diz: mestre, todos estavam negando e a mulher estava lá quieta. A multidão te oprime, te aperta. Era uma multidão. E tu perguntas: quem me tocou? Porque tem pessoas que querem ensinar Jesus, Érica. Tem pessoas que querem ensinar Jesus. Jesus não é o irmão Jeane da vida, não. Jesus é Jesus. Jesus é Senhor. Eu sou só a Jeane, a irmã Jeane, só. E não quero ser mais do que isso, é a irmã Jeane. Agora Jesus, Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é a fonte de todo entendimento. É Ele quem tem nos dado graça. É Ele quem tem nos mantido de pé. Pedro diz: a multidão te oprime, mestre. Te aperta. E tu perguntas: quem me tocou? Olha só, ainda interrogou Jesus. Aí Jesus diz: alguém me tocou. É lindo porque Jesus afirma novamente: alguém me tocou. Porque tem pessoas que querem empurrar Jesus. Alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude. Veja que toque. E é interessante que ela não toca na mão, nos pés, no corpo. Não. Ela só tocou na orla. Foi lá e tocou, pegou. E soltou. Ela tocou. Ela nem segurou. Ela tocou. Eu acho linda a palavra, irmãos. Se nós aprendermos a viver a palavra, ela nos traz vitória. Se nós aprendermos a vivermos dentro da palavra, a palavra liberta. A palavra, ela regenera. A palavra, através da palavra, curas e milagres estão acontecendo nesta tarde, no nosso meio. E aí na sua casa onde você se encontra, tem milagres acontecendo. Sabe por quê? Porque você chegou aqui nessa tarde para adorar o Senhor. Você chegou aqui nessa tarde para adorar o Senhor. E o mestre da Galileia, ele está aqui nessa tarde. E ele tem surpresa. Ele tem surpresa. Em meio a tudo quanto você está passando, ele tem surpresa. Ele tem surpresa. Eita, aleluia. Sabe o que é que a mulher faz? A mulher: fui eu, Senhor. Imagina ela dizendo: fui eu, Senhor. Fui eu quem te toquei. E a Bíblia diz que ela estava temendo e tremendo. Às vezes nós tememos, sentimos medo. E às vezes nós trememos, Sandra. São duas coisas diferentes. Às vezes nós tememos, ficamos cismados, né? Mas às vezes nós trememos. As nossas carnes tremem. Sabe? E naquele momento ela tremendo e temendo.
Ela disse: fui eu, Senhor. Fui eu quem te toquei. Aí a Bíblia diz assim: e ela lhe contou toda a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Ela contou toda a verdade. Eu era imunda. E veio no meu coração de chegar aqui e te tocar. E eu toquei e estou curada. Claro que eu acho que ela não falou com essa expressão assim que eu estou falando. Porque ela estava tremendo. Quem treme e teme, não fala assim com força não. Não, gagueja. Eu era imunda. Mas veio essa esperança no meu coração. E eu toquei na orla das tuas vestes. E eu estou curada. Ah, Jesus olha para a mulher. Jesus é lindo, irmãos. Jesus é lindo. Tem pessoas que para receber o milagre, basta tão somente aprender viver silenciosamente. Se aquela mulher, quem sabe, chegasse ali, chamando a atenção daquelas pessoas, quem sabe talvez nada teria acontecido. Vá para lá, mulher, você é imunda. Mas ela foi silenciosa. Deus age no silêncio. Como Deus age no grito. Ele age da forma que Ele quer. Mas aquela foi silenciosa. Ela saiu silenciosamente. Ela montou toda a sua estratégia. Irmão. E foi lá, ó. E tocou. E quando tocou, o milagre aconteceu. Contou a verdade. E Jesus lhe disse exatamente assim: tem bom ânimo, filha. A tua fé te curou. Em outro livro diz: tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Tem bom ânimo, filha. Vai em paz. E o mal já não estava mais nela. Porque naquele momento, o milagre já havia acontecido. O milagre aconteceu quando ela tocou. Não foi quando Jesus falou. Não, ali ela já estava de posse do seu milagre. Porque a Bíblia é clara quando diz: instantaneamente parou. E eu vou fazer uma oração nessa tarde. Para aquilo que você está olhando e pensando que é impossível na sua vida, na sua vida. Na sua vida. O Deus de milagre e de paz está aqui. E eu costumo dizer e vou repetir: tenha paz em meio à guerra. Deixe os inimigos se confundirem. Tenha paz em meio à guerra. Fica de pé, igreja, no nome